Paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus aos meus irmãos, às minhas irmãs e a todos os telespectadores que estão comigo nas mídias sociais e rede social. Meus irmãos, minhas irmãs e a todos vocês que são seguidores das mídias sociais e aos não seguidores também. Vamos estar realizando uma grande campanha aqui nas mídias sociais e redes sociais da palavra profética à maneira rádio, só que desse jeito vai ser online. Glórias a Deus. Já está quase tudo já próximo de acontecer, glórias a Deus, aqui nas redes sociais e mídias sociais. A princípio eu vou estar transmitindo por 4 redes sociais, glórias a Deus, aonde estaremos ao vivo aqui transmitindo aí para todos vocês a palavra profética, glórias a Deus, das revelações de Deus. Meus irmãos, o objetivo meu nas mídias sociais e redes sociais é anunciar e pregar a palavra de Deus. Sempre tive esse propósito desde quando eu me converti em 1996. Em 1997, passei pelas águas batismais. Em 1998, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Em 99, me formei, iniciei na Academia Teológica. De 99 até 2001, me formei, glórias a Deus, no Seminário Teológico Paulo Leiva Macalão, glórias a Deus, e tendo uma extensão no Seminário de Madureira, igual eu sempre falo aqui. Continuo com os meus princípios, não mudei e não vou mudar por causa de ninguém, porque a palavra de Deus tem que ser a única palavra. Todo mundo pode expor qualquer tipo de pensamento, mas o pensamento final tem que ser o de Deus. Vou deixar para a vossa meditação no livro de Amós, glórias a Deus, aonde Deus levantou um homem e ele mesmo vai testemunhar dele mesmo. Não vai precisar falar nada. Glórias a Deus. Ele mesmo vai falar quem é ele e o porquê que ele veio. Livro de Amós, capítulo 7. Livro de Amós, capítulo 7. Do versículo 9 a o 17, que diz assim, ó. Glórias a Deus. Quer dizer, do versículo 10 ao 17. E então Amazia, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá a espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Depois, Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante não profetizará mais, porque é o santuário do rei e é a casa do reino. E respondeu Amós e disse a Amazia, ao testemunho de Amós, depois, foge para ali profetiza, mas em Betel daqui por diante não profetizará mais, porque é o santuário do rei, a casa do reino. Testemunho de Amós. E respondeu Amós e disse a Amazia: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoro. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, os teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é o objetivo pelo qual eu ainda prego o Evangelho e tenho me posto à disposição da obra de Deus. É obra de Deus, não é obra dos homens, não.
Porque as obras dos homens hoje já está corrompida, mas a obra de Deus ainda não. A obra de Deus é guiado pelo Evangelho. Pelo Evangelho. Pelo Evangelho, desde o Antigo até o Novo Testamento. Jesus veio e cumpriu todas as coisas. Quando Deus levanta Amós para sim ser profeta, é porque todo mundo já estava desviado, afastado da presença de Deus, desde o porteiro até o ministério. Você vê que era um homem do ministério, que estava querendo silenciar Amós. Olha como é que ele faz. Ele vai até o rei e inventa mentiras, dizendo que Amós estava conspirando contra o reino. Assim, tem muita gente no nosso meio. Vê que nós estamos com a verdade, falando a verdade, mostrando a verdade, e eles começam a simular um meio de como nos parar. Sabe o que vai acontecer? Vão se arruinar. Foi o que eu falei com os meus amigos que foram silenciados. Esse silêncio é uma obra do diabo. O diabo que está trabalhando nessa direção. Porque o diabo quer aprovar as sacerdotisas de Aserá, as obreiras do inferno, que não vivem mais a palavra de Deus. E essas obreiras do inferno são aquelas quais a Bíblia diz que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Glórias a Deus. Se você for olhar a Bíblia Sagrada, a história de Amós, você vai ver que Deus levantou Amós. E detalhe, quem consagrou Amós ao ministério? Foi o próprio Deus. E o próprio Amós aqui, ele confirma isso dizendo: eu não era profeta, nem filha de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoro. Glórias a Deus. Deus, nesses últimos dias, vai levantar os seus Amós, que não se corrompeu ainda com essas obras malditas que se corromperam, que não vive mais a verdade, que estão indo contrário à palavra de Deus. Meu irmão, o que tem de pastor de ministério que vai passar vergonha, porque tem concordado com aquilo que a palavra de Deus nunca autorizou? Assim, ó, assim aconteceu aqui, ó. O sacerdote Amazias vai até o rei Jeroboão. E ele começa a inventar mentira, dizendo que Jeroboão estava conspirando contra o reino. E Jeroboão, glórias a Deus, sem ter o discernimento espiritual, porque era um rei também que já tinha perdido a visão dos céus, dá uma carta a Amazias para poder parar Amós. Só que uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, ninguém para. Ninguém para. Eu estou servindo a Deus, irmão, desde 1996. Até os dias de hoje eu vivo as mesmas coisas. É o que eu falei uma vez. Eu prefiro ficar sem congregar do que viver numa mentira. O que é viver numa mentira? Eles sabem que a palavra de Deus nunca autorizou aquilo ali e eles estão fazendo. Eu vi agora recentemente 2 pastores que para mim era referência, que acabou. Não é mais referência a eles. Eles estavam num podcast dando uma entrevista, aí falaram assim: se a palavra de Deus não proíbe, se a palavra de Deus não permite, o porquê não fazer? Ah, meu Deus do céu. Quando eu vi aquilo, eu achei o absurdo dos absurdos. Entendeu? Eles chegaram até a pregar no Congresso dos Gideões, mas para mim deixou de ser referência. Entendeu? Há muito tempo já não os ouço. E depois dessa aí que eu não ouvo, aí que eu não vou ouvir mais mesmo. Teve um desses pastores que ele chegou a falar numa entrevista dizendo, agora tá tentando esconder, tá tentando abafar aquilo que ele falou, que a gente que é trabalhador, que trabalha de carteira assinada, tem que trabalhar até exaustão.
Trabalha, por que ele não larga o mandato dele de político e vem pra cá sentir na pele que quer trabalhar até a exaustão? Entendeu? Aonde é que eu tenho que trabalhar até a exaustão e não tenho que ter tempo pra minha família? Não tenho que ter tempo pros filhos? Não tenho que ter tempo aqui em casa? Não tenho que ter tempo pra varoa? Onde é isso? A Bíblia fala assim, ó: aquele que não cuida dos seus e da sua casa negou a fé é pior do que os incrédulos. Aí aqui está Amós fazendo o que Deus mandou ele fazer, pregando, e Amazias entrou na frente. Aí Amazias vem com a carta do rei. Você pode estar com a carta do rei, pode estar com a carta do presidente, pode estar com a carta de quem for, mas não adianta. O servo de Deus, o servo do Senhor, ninguém para. Um homem de Deus cheio do Espírito Santo, ninguém para ele. Porque assim diz Amós: Jeroboão certamente morrerá à espada. E Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Mas Amós só estava profetizando o que Deus mandou, meu amigo e minha amiga. Entendeu? Depois, ao versículo 12. Depois Amazias disse a Amós: vai, tio vidente, foge para a terra de Judá. Ali come pão, ali você vai profetizar. Ele começou a impedir. É o que eu estou vendo agora, irmão. Eles estão impedindo os homens de Deus de pregar a verdade, anunciar a verdade. Aí depois vem com a desculpa: não, porque Deus agora está fazendo diferente, pela omissão dos homens. Deus agora está fazendo diferente. Mentira, irmão. Os homens estão sendo silenciados na marra. Estão sendo calados na marra. Aonde é que Deus ia mudar alguma coisa? Me mostra na Bíblia onde que está escrito. Se desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus, Jesus e o Espírito Santo foram no mesmo alinhamento. E detalhe, hein? O próprio Deus proibiu a quem quer que seja a não ouvir a anjos pervertidos. A Bíblia é bem clara quando diz: ainda se vir um anjo do céu e vos anunciar outro evangelho, seja anátema. Que outro evangelho é esse que você está ouvindo? Que evangelho pervertido é esse que você ouve? Vamos lá. Glórias a Deus. Aí o sacerdote Amazias, que estava desviado, ele fala assim: mas em Betel daqui por diante não profetizará mais, porque é o santuário do rei e é a casa do reino. Jesus falou o quê? Se não te receberem, sacuda, pode o teu pé e vai embora, porque o juízo virá sobre aquele lugar. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aí respondeu Amós: aqui está a desgraça do sacerdote. Aqui está a desgraça daqueles que mudaram a verdade de Deus em mentira. Preferiram mais o modismo do que a revelação do céu. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta e nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Aqui está o testemunho de Amós. Deus vai levantar, tá? Um monte ainda que não se corromperam, e o próprio Deus vai consagrar eles para acabar com a doutrina de Jezabel, que já está em muitas igrejas. A doutrina de Jezabel. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Para que Jesus vai lembrar de Jezabel no Novo Testamento, se Jezabel já estava morta? Mas quando diz ali no Apocalipse, na igreja de Tiatira, Jezabel poderia estar até morta. A sua filha, Atalia, também poderia estar até morta. Mas o espírito que as usava no tempo passado, no período em que Cristo revela o Apocalipse, estava acontecendo novamente o espírito de Jezabel, levantando a doutrina de Jezabel, com as sacerdotisas de Jezabel, que nunca foi autorizado por Deus, sacerdotisa no ministério, quanto mais pastora.
Por isso que Jesus repreendeu o pastor da igreja de Tiatira: tenho, porém, contra ti, que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, que engana e ilude ao meu povo ao sacrifício da idolatria e da prostituição. Deus vai levantar, ainda que você não consagre mais homem nenhum, porque entrou no modismo, tem problema não, o próprio Deus vai consagrar no campo, o próprio Deus vai consagrar no meio dos matos, na rua, homens compromissados com a palavra de Deus, homens que não se renderam, que não se venderam e que não andam segundo o curso desse mundo, mas andam conforme a vontade de Deus, fazendo aquilo que está escrito nas Santas Escrituras. Aqui está Amós. Eu não sou profeta, nem filho de profeta, apenas um simples fazendeiro, e Deus me consagrou no campo. Aí vem: mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo, ao povo de Deus. Esse povo não é teu, esse povo é de Deus, esse povo não é teu, sacerdote, esse povo não é teu, rei Jeroboão, esse povo não é teu, sacerdote Amazi, esse povo é de Deus. Não adianta ficar delubriando, não adianta ficar enganando, não adianta ficar com essas doutrinas de Jezabel, porque Deus vai levantar os profetas Amós para falar a verdade e anunciar as boas novas de salvação, e assim virá a ruína de todo sacerdote mentiroso. Versículo 14: ora, pois, ouvi a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra a casa de Israel, e nem falarás contra a casa de Isaque. Versículo 17 para terminar. Portanto, assim diz o Senhor: a tua mulher se prostituirá na cidade, os teus filhos e tuas filhas cairão à espada, tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. Israel certamente será levado para fora de sua terra. Isso aqui aconteceu, tá? Isso aqui aconteceu, tá? Isso aqui aconteceu. Foi quando a Babilônia cercou ali e levou o povo de Deus, que era o povo escolhido, levou cativo para a Babilônia. Fora os que morreram à espada, fora os que morreram na fome, fora os que viraram canibais comendo corpos humanos. Isso tudo está na Bíblia. Mas por causa de quê, irmão? Deus permitiu isso? Por causa do pecado, por causa da mentira, por causa da doutrina de Jezabel, que estava também aqui nesse tempo, porque eles estavam adorando a Baal, estavam adorando aos deuses antigos, estavam ali ouvindo as sacerdotisas de Aserá, que não tinha nada a ver com o sacerdote de Deus, distorcendo a Bíblia Sagrada. Por isso que Deus levantou Amós para dar a última oportunidade de arrependimento para aquele povo. E que o Senhor Jesus, e que Deus, e que o Espírito Santo possa falar mais forte aos vossos corações. Leia isso aqui, ó. Leia a Bíblia, para você não ser enganado. Entendeu? Leia a Bíblia. É isso aqui, a Bíblia, que não vai deixar você ficar no engano e nem na mentira. Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe, meu amigo.